Olá pessoal, alguns alunos já me perguntaram sobre como começar o projeto do Batalha Naval, estava com uma dificuldade em entender ele, então eu resolvi gravar esse vídeo e deixar para vocês como um guia, não como mas não uma sugestão de como pensar o projeto e como tentar resolver ele na construção. Então assim, vamos começar. A primeira parte que a gente tem que pensar sempre, quando vai fazer um projeto, é entender quem são as entidades, as coisas que fazem parte do projeto, coisas mais importantes, que isso vai ser pra gente entender como a gente vai trabalhar com elas. Então, deixa eu pegar aqui, vamos colocar um texto. Então, se a gente pensar dentro do projeto, a gente pode ter jogador ou jogadores, e aqui pode ser o próprio jogador e o computador. Então, eles são partes, também são jogadores. A gente vai ter, além disso, deixa eu jogar isso aqui pro canto aqui. A gente vai ter o tabuleiro, que basicamente vai ser onde vai estar as nossas os nossos barcos e a gente tem uma ideia de onde a gente vai jogar. O tabuleiro, depois a gente pode pensar um pouco mais adiante, a gente também vai ter os navios, que são elementos que a gente vai fazer. Então, basicamente, se a gente pensar em batalha naval, a gente tem esses três grandes elementos. Quem está jogando, o campo de batalha, o tabuleiro, e os navios que estão posicionados dentro desse tabuleiro. Isso já consegue ter uma boa ajuda. Fora isso, a gente tem que pensar outros componentes, que não são as entidades, mas é alguma coisa que consiga representar o jogo, a dinâmica dele. O jogo por si só, a sua dinâmica. Esse também é um elemento importante para a gente conseguir entender e saber como vai trabalhar. Então, aqui a gente tem entidades, aqui a gente tem operação. Pode ser um controlador, certo? Então, basicamente, um vai ser o que vai dar a dinâmica de jogo, um vai ser onde vai ter as informações, o modelo, as entidades das coisas. Para tudo que isso funcione, a gente tem que ter uma maneira de conseguir botar isso, mostrar isso. Então a gente vai precisar fazer uma parte de visualização. Então, o que a gente vai apresentar para o usuário? Basicamente, a gente tem duas grandes representações. Tá? A visão do tabuleiro e a visão da operação. Os menus e outras coisas assim. Iniciar jogo, pedir, dar a rodada, pedir onde tu atira, ver quando o outro atirou onde marcar. Então, basicamente, são três partes que a gente vai ter que trabalhar dentro do projeto. E se a gente pensar, isso aqui é a visão, a view. Dentro do MVC, Model, View e aqui Controller. Dois L's. Então, nós temos a Model, a View e a Controller. Vamos pensar o seguinte. Se a gente pensar um pouquinho a questão de jogador. Pro jogo, faz diferença o jogador ser uma pessoa humana ou um computador? Essa é uma pergunta importante que tem que responder. Para a dinâmica do jogo pro controlador, ele tem que saber, ele tem que ter aqui dois jogadores. 2 vezes jogador. Então nós temos dois jogadores dentro do controlador de jogo. Basicamente, ele vai saber que
Um é um jogador e outro é outro. Se for os dois computadores, ou se for um jogador humano e o outro computador, ou dois jogadores humanos, para a dinâmica de jogo, não faz muita diferença. Basicamente, ele tem que pedir na rodada 1 que o jogador 1 mande para ele a posição que ele quer jogar. Depois, na próxima rodada, pedir para o jogador 2. Depois, pedir para o jogador 1. Ficar intercalando entre os dois jogadores até que não tenha mais navio. Beleza? Vamos pensar no tabuleiro. O tabuleiro basicamente tem que ter aqui duas matrizes. Duas matrizes de posicionamento para saber a matriz do jogador 1, a matriz do jogador 2. Para saber, por exemplo, aonde tem o navio, aonde já foi atirado e aonde não foi atirado. Então, dá para fazer isso de várias maneiras. Dá para pensar de milhões de possibilidades para fazer isso aqui. Tá? O navio basicamente tem que ter a posição dele e o dano que ele já sofreu. Então, essa é uma pergunta importante. Se a gente pode simplificar mais ainda também, se a gente quiser tirar fora o navio, podemos pensar um pouco diferente e tirar ele fora. Então, o controlador vai ter que, primeiro, colocar os jogadores dentro dele. Saber quem são os jogadores. Depois, ele tem que construir um tabuleiro e ter as matrizes. Depois, ele vai ter que pedir para os jogadores posicionarem seus navios dentro do tabuleiro. Feito isso, pede para o primeiro jogador qual é o tiro dele. Aí vem uma coisa importante. Toda essa questão de pedir para construir os jogadores. Tá? Quem vai colocar na tela as coisas para serem faladas e as entradas, pedir para fazer a entrada, não é o controlador. Vai ser a visão operacional. Então, o jogador, aqui amarelo, o controller solicita para a visão põe na tela o que ele precisa e a visão devolve para ele o valor. Então, vamos pedir a posição. Então, vem aqui na visão da operação, jogador 1 me dá a linha, jogador 2 me dá a coluna. E ele retorna essa linha e coluna para o controlador para ele saber o que vai fazer. Certo? Do mesmo jeito, a visão do tabuleiro, ele recebe um tabuleiro e ele desenha um tabuleiro. Ponto. Ele não faz nada além disso. Uma dica que pode ser bem importante para a gente pensar na parte de como montar o tabuleiro em si e marcar. Tá? Vamos pensar o seguinte. Temos um tabuleiro de 10 por 10, 100 posições. Podemos usar uma matriz, tá, de algum tipo, 10 por 10. Um array de array. Aqui poderia ser objetos, poderia. Poderia colocar um navio lá dentro, poderia. Poderia colocar água no lugar, poderia. Então dá para fazer alguma coisa desse tipo. Deixar, se tiver em branco, nulo, não tem nada. Se tiver um navio, eu sei qual é o navio. Eu ponho o objeto navio na posição que eu quero. Desse vetor e eu consigo desenhar ele. E até eu posso colocar um tiro na água quando disparado e não acertou. Então, criar um objeto de uma classe específica, água, por exemplo, e colocar lá dentro. Tu sabe que foi um tiro dado em um campo. E colocando dentro dessas posições
ou nada, como nulo, ou um navio, ou o tiro. E aí, a visão do tabuleiro percorre esse vetor, essa matriz, e vai desenhando. Aonde é nulo, não coloca nada, deixa um espaço. Aonde tem um navio, se for do próprio jogador, desenha algum outro tipo de elemento para ficar mostrando que ele tem um navio. E assim por diante. E se encontrar um tiro água, ele coloca uma marca que ele já foi atirado. Então, basicamente, dá para fazer essa analogia. Se usarmos a classe navio e a classe água, tá? Nós teremos que, para que a gente utilize dentro desse vetor, o interessante seria termos uma classe mãe aqui, tipo elemento. E as duas tenderiam ela, e nós usaríamos elemento como esse tipo aqui. Então teríamos uma matriz de elemento. E eu posso colocar um navio, ou eu posso colocar uma água. Se a gente pensar assim, por exemplo, o navio poderia ter como atributo, tá, o tamanho. Se fosse com vários tamanhos. E mais um atributo, que seria dano. Toda vez que eu acerto o navio, ele reduz 1 de dano. Ou ainda, se a gente quiser deixar mais legal ainda, dá para tentar colocar dentro dele um vetor para saber as posições que aconteceram para fazer. Mas talvez a gente não precise fazer tudo isso, deixa só dando dano e tu vai poder marcar que acertou algum lugar. Certo? Vamos pensar mais alguns detalhes. Para que a gente tenha essa questão de. Para facilitar no desenhar também, talvez vocês possam pensar num terceiro elemento aqui, um terceiro tipo, que seria navio atingido. E tu poder trocar lá no meio do vetor, tirar o objeto de dentro dessa matriz, tirar o objeto do navio e colocar o navio com dano. Quando eu percorrer ela toda e não encontrar dentro do tabuleiro nenhum navio mais, foi derrotado. Então essa é uma possibilidade interessante. Mas, voltando à pergunta que já me fizeram, como funcionaria isso? Basicamente a gente tem que separar a lógica da operação do controlador, da apresentação, dos conteúdos. Como eu faria esse sistema? Primeiro de tudo, testaria a mecânica, mesmo sem ter os objetos gerais aqui, sabendo que vão precisar deles. Cria o controller, faz ele perguntar: jogador 1, me dá as posições. Printa ela na tela. Jogador 2, me dá as posições. Printa ela na tela. Jogador 1, printa na tela. Jogador 2, printa na tela. Quando consigo fazer rodar dessa maneira, parte para a segunda parte. Ok, vamos agora fazer um tabuleiro. E fazer atirar e desenhar esse tabuleiro na tela. E ver como isso funciona. E aí sim vai avançando. Primeiro faz a dinâmica rodar, depois faz o refinamento do projeto. Não sei se ajudei muito vocês ou não aqui, mas a ideia é: comecem a pensar assim. Depois eu vou mandar vocês mais alguns materiais para vocês buscarem informações de como montar um pouco mais a parte de apresentação, a parte da visão do tabuleiro. Mas por enquanto, pensem na dinâmica. Pensem em fazer cada jogador lançar e tu poder registrar onde ele lançou. Então, se não querem criar um vetor, uma matriz de objetos de algum tipo específico, crie uma matriz de inteiro, por exemplo. Aí tu põe, se for 0 está em branco, se for 1
tem um navio, se for 2, foi atingido. E aí tu pode usar negativos para ser do outro jogador. -1, ou se tem 2 tabuleiros, cada um do mesmo jeito. Tu pode usar um valor para cada tipo de representação, e na hora de desenhar, tu só lê o valor. Ah, é 0? Ah, então é água. Tá em branco. 1 foi um tiro que foi perdido. 2 eu atingi. Quando tiver um valor, qualquer outro valor lá dentro, tipo um 9, um 10, é um navio. Então dá pra pensar e fazer esse tipo de analogia também. Porque tu só tem que representar muito mais que qualquer outra coisa o tabuleiro. Certo, pessoal? Tendo mais dúvidas, mandem mensagens, mandem e-mail. A gente vai tentando, dando uma corrigida. Vamos tentar direcionar vocês no atendimento. Quem tiver problema nos outros projetos, também nos mandem. A gente tenta criar mais um tutorialzinho rápido e mandar para vocês. Um abraço, bom trabalho.